Bem-vindos ao canal Ramatiz Ribeiro. Hoje nós vamos visitar a Venezuela. Uma equipe foi até lá verificar o que realmente tem acontecido naquele país, com contatos com conservadores do país. Foram até Caracas e outras regiões e averiguaram a realidade que está acontecendo. Acompanhe, sente, comente, inscreva no canal, muitas novidades virão. Obrigado e vamos ao que interessa. Para a Venezuela. Qual o seu nome? Fidel. Fidel? Castro? Como presidente cubano, esse sobrenome não. Vocês têm a mesma personalidade? Não, claro que não. Claro que não. As personalidades não se comparam. Nossa primeira parada é o centro de Caracas. Quero conhecer o coração da cidade. Posso olhar? Claro, claro. São originais? Não, são réplicas. Réplicas. Os preços estão em dólares? Sim. Este custa $50. 50 dólares. O Michael Jordan tá perdendo aí uma graninha aí em direitos autorais, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Falando que ele vende de 30 a 40 pares, graças Obrigado, a amigo. Muito Foi um prazer. Boas vendas. Falando que ele vende aqui de 30 a 40 pares na loja por dia. E aquele modelo ali do Michael Jordan é 60% da venda hoje. Aquele escolhido. Ah, tem $1? Tome. Obrigado. Guarda aqui. Obrigado, amigo. Obrigado. Um momento. Qualquer coisa, me procurem. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Aproveitem. Até logo. Obrigado. Boas vendas. Vamos aproveitar, sem dúvida. Obrigado. Cara, algumas coisas me chamam a atenção, né? Tem ali KFC, empresa de fast food americana, mas estamos aqui num lugar que o salário mínimo é $6, que tem, vou até afiar esse número, mas tem mais da metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. E ainda assim eu vejo o consumo aqui de alguma forma. Me chama muita atenção. A gente esperava chegar aqui e ver tudo completamente destruído. Mas em algum pequeno grau a gente vê uma economia girando aqui. Como se fala em Brasil? Como se fala no Brasil? É com esse sotaque? É como português? É português. Menino, quero falar com você. O que significa? Tá indo bem. Ah, estamos indo bem. Vamos bem. Já tô pegando o sotaque. ¿Me viste? Hey, bem-vindos a... Olá, bem-vindos a Totalmente Absurdo. Adivinha com quem eu estou? Com amigos do Brasil. Queridos amigos, queridos irmãos, qual é o seu nome? Bruno. E você? Fábio. Bruno e Fábio. E JR Júnior. O que trouxe vocês à cidade de Caracas? Queríamos falar com você. Ah, que demais. Eu tenho uma pergunta pra você e pra você. Vocês conseguem beijar o cotovelo? Quer que a gente tente beijar o cotovelo? Tenta aí. Não. É impossível. Fábio, o cotovelo, consegue beijar? Bom, pode ser esse cotovelo? Tá aí, pronto. Ótima tentativa. Bem-vindos a Caracas. Bem-vindos à Venezuela. Bonita a estação, né? Porra, demais. Tá tudo ajeitadinho. Dá uma olhada, são 6 horas da tarde. Horário de pico, né? Nem tá tão tranquilo lotado. até, cheinho, mas tranquilo. Cara, essa estação me lembra muito de uma cidade que eu morei no Brasil, que Qual? Era Belo Horizonte. Ah, não. BH não tem metrô. A Venezuela não tá parecendo aquilo que me falaram. Nossa guia nos surpreende com a notícia de que estamos próximos a uma loja da Ferrari. Como assim?
quero ver isso com meus próprios olhos. Você pode entrar, não, tomar fotos e gravar. Já venimos. Estamos causando suspeitas. Olá. Olá. Podemos ver? Claro, podem. Essa é uma loja da Ferrari mesmo? Sim, é uma concessionária Ferrari. Faz tempo que vocês estão aqui? Estamos na Venezuela com o mesmo dono há 30 anos. A marca tem cerca de 70 anos. Tem muitas Ferrari hoje em Caracas ou não? Sim, mas houve uma época em que chegaram a ser centenas. Acontece que por causa dos protestos e todas essas coisas, muitos clientes enviaram seus carros para os Estados Unidos. Levaram embora. Imagino que chame muita atenção sair com um carro desse. Houve uma época que aqui se sequestrava muito. E agora não? Agora circulam normalmente? Agora sim, estão circulando por aí. E quanto sai um carro desses? Eu não gerencio os preços, mas esse é o top de linha. Tem 12 cilindros. Sei. Ele custa cerca de 1 milhão. Não é 1 milhão exatamente, mas em torno de 1 milhão. Perto disso. $1 milhão. Isso, de dólares. E tem também a questão dos impostos. Mas por que tantas perguntas? Não vão me causar problemas, né? Não. Não, é curiosidade, sério. Vamos pra lá porque ela não gostou muito da filmagem e até veio perguntar se a gente não vai colocar ela em problemas ou coisa assim. Mas contou pra gente que normalmente os pagamentos são feitos lá fora nos Estados Unidos, os carros que chegam já estão pagos, tem 100 e poucas Ferraris rodando hoje na Venezuela. E aí quando a gente perguntou se aqui tem um IPVA, se aqui tem alguma coisa assim do tipo, ela falou, vocês estão me fazendo muitas perguntas, vocês não vão me colocar em problemas, não, né? O Fábio perguntou, né, quem que eram as pessoas que compravam. O perfil dos compradores, né? E todo mundo fala aquele tipo de coisa que era... Pode sair que aqui vai dar problema. Temos que sair rápido. O motorista reforça que ficar fazendo muitas perguntas vai chamar a atenção indesejada. Paramos em um café para comer alguma coisa e me deparo com essa cena. Já vi que, diferente do que eu achava, há empreendedores aqui. Mas como é para alguém comum cuidar do seu pequeno negócio? Eu saí de outra cidade aqui da Venezuela e vim trabalhar como engenheiro em uma grande empresa, a Electra. Não sei se conhecem. Sim. Todos os projetos com o governo estão parados ou vão para pessoas conhecidas. Nunca são concluídas porque sempre é roubo de dinheiro. Claro. Então eu decidi, eu sou uma pessoa muito ativa. E ficar parado o dia todo, sem fazer nada no escritório, não é a minha. Então eu decidi sair e montar um negócio. Boa. Eu precisei de ajuda na parte financeira, mas aqui estamos. Obrigado. Obrigado. Até mais, obrigado. Ser dono de um café na Venezuela é muito mais ousado do que eu imaginava. Aí aqui tem supermercado, tem lojas, tem farmácia, tem lanchonete. Encontramos uma venezuelana que morou no Brasil por 9 anos. Parece que ela tem muita história para contar. E tem muito velhinho pedindo na rua para comprar medicamento. Mas, então você está trabalhando aqui na área da saúde. Você tem alguma formação na saúde? Eu sou biomédico, formada no Rio de Janeiro. Olha só. E eu tenho uma pós em auditoria e administração de sistemas de saúde na Veiga de Almeida. Eu tenho um mestrado em oncologia no INCA, no Rio de Janeiro. Olha só. E tenho uma pós em reprodução humana assistida em São Paulo. Quando eu saí da Venezuela, meu objetivo sempre foi: eu vou estudar para o que eu aprender
eu consegui fazer no meu país. Aí eu voltei. E que ano foi que você voltou? Cara, eu acho que foi 2010, 2011, mais ou menos. Olha que lugar, agradável mesmo. Cidade do interior. Cidadezinha do interior total. As crianças brincando. Essas casinhas são muito legais, meio de fazenda, assim. Muita gente vem pra cá jantar, beber, tudo de noite. Aí aqui você pode achar o que você quiser. Por exemplo, eu quero comer sanduíche, eu quero comer comida espanhola, eu quero comer comida francesa, eu quero comer comida japonesa, eu quero sorvete, eu quero drinks, tem tudo. Assim, é pouco tempo aqui ainda, mas eu ainda não... os números ainda não conversam com o que eu tô vendo, sabe? Primeiro porque você tá em Caracas. Caracas que é uma bolinha. É totalmente uma bolinha dentro da Venezuela toda. Mas nós temos uma E agora a gente tá na bolha da bolha. Exatamente. Para mim não tá fazendo sentido. As notícias que tenho visto sobre a Venezuela parecem estar distantes da realidade que encontramos aqui. Se queremos verdadeiramente compreender o que está acontecendo, precisamos furar a bolha de Caracas. Precisamos pensar grande. Estou pressionando a equipe de produção para apertarem o cerco ao redor de Juan Guaidó, o homem que manteve um governo paralelo durante 3 anos na Venezuela. Enquanto isso, seguimos para conhecer um novo contato promissor que nossa guia conseguiu. Ela se chama... É uma moça que é líder comunitária e também está envolvida na política. Ela se chama Maya Gonçalves. Ela vai nos colocar em contato com outras 3 pessoas que são vereadores e pessoas da comunidade em Petare. Estamos visitando aqui há 3 dias para conferirmos se o país, se a pobreza está por toda parte, se a tecnologia está muito atrasada em relação ao resto do mundo. Mas até agora, como diz o Fábio, parece que os números não batem com a realidade. Pelo que vimos até agora, parece que tem coisas piores fora daqui. Essa realidade não está fora de Caracas, não. Embora Caracas continue sendo um local privilegiado, onde, entre aspas, há o fornecimento de alguns serviços e oportunidades para que as pessoas possam buscar o seu sustento. E, da mesma forma, quando se passa da Califórnia para o leste, você encontra Petare. E eu convido vocês a nós irmos aonde está o coração e o grupo majoritário dos moradores aqui de Caracas, em Petare, que é um bairro de verdade. E no oeste tem La Vega, a Cota 905, tem o Vale, ou seja, todos estes são setores. E, claro, inclua também 23 de Janeiro. Enfim, são setores e inúmeros bairros onde há dinâmicas internas que incluem sistemas internos de segurança, os coletivos, que são grupos paramilitares armados pelo próprio regime para manterem a ordem. Mas, além disso, há outros lugares onde há evidências que... Vocês vão perceber. Se formos lá, vocês vão ver crianças que estão descalças na sua maioria, porque os pais não têm condições. E a realidade aqui, seja em Caracas ou no interior do país, é que a alimentação na Venezuela é mais cara do que em Madrid, é mais cara do que em Nova York, é mais cara do que na América do Sul. Então, as pessoas precisam priorizar. Ou elas comem, ou elas se vestem. Eu estou dizendo a verdade. Nós temos que conhecer a Caracas real. Este é o centro de confluência de várias áreas do famoso Petare. Aqui à frente vocês podem ver, inclusive... É a entrada de Petare? Exatamente. Este é um centro, digamos, de muito movimento comercial, como vocês podem ver. Além disso, este é o destino do transporte da maioria dos bairros. Sabe, isso é exatamente igual a no Brasil. Sim. As facções, bem, mas não sei quais são. Os bairros agora estão setorizados.
Cada lado, cada sigla, cada líder tem a sua área. Inclusive, agora há pouco, um amigo meu comentou comigo que se você cruzar uma rua além do que estiver permitido, você já corre o risco de levar uns tiros. Ou seja, quem ultrapassar a faixa pode morrer. É assim. Oi, negro. Estão aí com você? Sim, estão com a gente. Eu te sigo, tá? Oi, querido. Esse é o Tadeu? É o Tadeu. O Tadeu é o irmão mais velho do vereador que eu comentei que mataram. Tudo isso aqui do lado direito é Petare. Tudo isso, nós estamos margeando pela lateral da rodovia para entrarmos um pouco mais pelo leste. Nós entramos antes por aqui? Antes nós estávamos lá embaixo. Sim, aqui por cima nós evitamos um pouco o trânsito. Isso tudo também? Tudo isso é Petare. Tudo que você vê ali é Petare. Petare é a maior favela da América Latina. São cerca de 600 mil habitantes. Ela é 3 vezes maior que a Rocinha e quase 9 vezes mais populosa. Como ela tinha falado do nosso objetivo aqui, nesta área de Petare, eles preferiram vir para a área mais longe, que é Calcaguita. Aqui ainda faz parte de Petare? Andamos como? Andamos uns 20 minutos de lá aqui e ainda estamos em Petare. É muito grande. Sim. Vamos acompanhar este senhor, que é um professor que leciona para crianças que não podem frequentar a escola. Vamos para a escolinha que está fechada. Ou seja, ele dá aulas para crianças que não conseguem chegar à escola. Ele faz um trabalho muito nobre, que é educar crianças que não têm a oportunidade, por questões econômicas, de chegar ao ensino médio. Ele possibilita que, ao menos, elas não percam anos importantes de sua vida através da formação, da educação, o que influencia, inclusive, na prevenção da violência, não é verdade? Quantas crianças podem estar aqui diariamente? Umas 100 e poucas. Elas podem vir no período da manhã e tarde. Mas não conseguimos atender às expectativas da demanda. São muitas crianças. E a colaboração por parte do governo, mais especificamente do Ministério, simplesmente não existe. Não existe. Porque não há apoio? Eu entendo essa parte. Eu diria que por negligência ou falta de visão dos danos causados no presente e no futuro. Essa é uma escola reconhecida oficialmente ou não? Os alunos que se formam... A escola tem mais de 40 anos. Eu tenho conhecimento de que a maioria dos profissionais desta comunidade foram meus alunos. Saíram daqui. E como vocês mantêm a escola? Com meus próprios meios. Somente o senhor? Sim, com meus recursos próprios. E como verão, alguns vêm sem se alimentar. E nós os alimentamos para amenizar ao menos um pouco o problema. O professor nos leva pelas vielas. Ele quer nos mostrar como vive uma de suas alunas. Vamos entrar aqui. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Por que não está indo às aulas? É porque... O que você me disse? Lembra que eu te perguntei por que não estava indo às aulas? Porque são 3 dias. O que são 3 dias na semana? Está bem. E nos outros dias, o que você faz? De manhã não dá, mas depois eu dou um jeito de ir. Agora à tarde. Está bem.
Maia está nos levando até o ponto mais alto da favela. O terreno é íngreme, acidentado e muito difícil de subir. Oi, eu sou o Lucas. Bem-vindos. A subida tá pesada? Tá puxada. Pessoal, esta é a Wilene. Wilene, tudo bem? Wilene, te apresento o Fábio. Muito prazer. Eu preciso recuperar o ar. Eles todos são parte da equipe que está nos acompanhando. Nós estamos fazendo um trabalho que poucas pessoas se atrevem a fazer, que é mostrar a realidade do país, que ninguém quer mostrar, o país de verdade. Queremos conversar com você porque você mora num ranchinho. Isso aqui é barro, não são tijolos. É uma moradia feita de pau a pique. E como vem, ela fica em uma área que é de altíssimo risco. De alto risco. Fui criada a vida toda aqui em cima. Tive meus filhos e minhas netas aqui. Em 25 de janeiro teve um curto e estamos morando na rua desde esse dia. A Defesa Civil veio aqui, mas não deu nenhuma solução. Já haviam solicitado um apartamento para quem morava aqui, mas eu não sabia e por isso não puderam me dar uma solução. Então, pela Defesa Civil, eu deixo a casa e vou para a rua com meus 4 filhos esperar a casa que vão doar. É preciso buscar uma solução, mas não temos o que fazer ainda. Vieram notificar que não podiam ficar aqui. Sim, se eu ficar aqui, pode cair a parede em cima das crianças. Sei que eu tô correndo risco aqui, mas eu não tenho para onde ir com as crianças. Sim. É difícil. Eu imagino. A única coisa que recebemos do governo é uma cesta básica, que é mensal. Já estamos há 2 meses sem receber. 2 meses sem sequer uma cesta básica. Nada. Podem vir 3 pacotes de farinha, 2 de macarrão, feijão, óleo. O que mais vem na cesta? Arroz, um leite de 400 gramas. Não dá pra nada. Sim, não dá. Quanto dura? Uma semana? Não dura nem uma semana, porque são 2 pacotes de arroz e 3 de farinha, 1 ou 2 de macarrão. E você tá aqui só pra trocar as coisas. Isso aqui é farinha para arepa, o prato que você comeu. Sim. Mas essa farinha é ruim. Só serve para dar de comer aos porcos. Mas então... Olha a prova aí. Um menino que veio aqui trocar a farinha. Quer trocar? ¿Quieres cambiarla? Pelo quê? Por? Banana. Banana. Tá aqui. Qual é o seu nome? Santiago. Por quantos quilos? 1 quilo de farinha por meio quilo de banana. Pronto. Obrigada. Essa é uma maneira do regime controlar as famílias mais vulneráveis aqui da Venezuela. Para que saibam onde moram. Para que dependam deles e para controlarem os votos. O que tem na sua sacola? O que tem na sacola? O que tem aí? Macarrão? Ganhou do governo? No ambiente de extrema carência, é natural que opositores ao governo surjam. Tadeu, um dos representantes da comunidade, me chamou para contar seu relato. Há 13 anos, mais ou menos, fundamos um partido. De geração em geração, temos trabalhado com a comunidade, com o social.
A minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meus avós e meu irmão, que infelizmente foi assassinado pelo regime há 4 anos, que serão completados em outubro. O caso repercutiu em níveis nacional e internacional. O caso do vereador Edmundo Pipo Rada foi encontrado... É o nome da sua tatuagem? Isso mesmo. Foi encontrado sem sinais vitais na rodovia Petare Mariti, parcialmente queimado daqui para baixo. Torturado. Com fratura da rótula do joelho e um golpe contundente na testa. E com um tiro de misericórdia na cabeça. Ele desapareceu porque o regime o vinha perseguindo muito, porque ele fazia o que nós temos feito. Trabalhava junto à comunidade, com os setores mais vulneráveis do município. Ele tinha sido denunciado por Jorge Rodrigues, hoje presidente da Assembleia Nacional, que naquele tempo era ministro das Comunicações. Ele vinha sendo denunciado pelos coletivos, marcado, perseguido. Entretanto, não teve medo e enfrentou o regime muitas vezes, o que nós continuamos fazendo. Depois do que aconteceu ao seu irmão, que fazia o mesmo trabalho que você não sente medo? Olha, eu perdi o medo. A minha mãe morreu. Desculpa. Calma, tranquilo. Tá. A minha mãe ficou deprimida? Sim, por causa do meu irmão, e ela faleceu. O que mais tenho a perder? Fica tranquilo. Nós continuamos lutando, empreendendo esta batalha. Não tem sido fácil. Seria muito mais fácil sair do país ou abandonar a política. Mas isso não resolveria nada. Tenho meus filhos, 2 fora do país. 2 ficaram aqui. Tenho 3 netos para quem devo deixar algo. Um país livre. Bruno, a gente está enfrentando muita burocracia aqui para conseguir alguém como Guaidó, cara. O problema disso é que eu não tenho como aumentar o tempo da estadia de vocês aí. Então eu acho que não vai dar tempo. Enquanto não conseguimos Juan Guaidó, nos esforçamos para fazer novos contatos. De um lado, existe muita denúncia. Do outro, o que não falta são pessoas com coragem para falar sobre a dura realidade em que vivem. Mas no fim, será que alguém ouvindo? Alguém vendo? Ou ao menos repercutindo? Qual a posição da imprensa na Venezuela? Hoje existe liberdade de expressão na Venezuela? Sim, na Venezuela é o previsto na própria Constituição Nacional, que estabelece que liberdade de expressão é fundamental. Também há tratados internacionais de direitos humanos. Então, sim, existe liberdade de expressão, mas tem suas consequências. É claro que você pode se expressar na Venezuela, mas sabe que poderá responder pelas consequências. Nos últimos 23 anos, o governo dedicou-se à tarefa de reduzir, desmantelar o ecossistema de imprensa. Aqui acontecem ações denominadas exortos. Antes, as solicitações eram escritas aos veículos de comunicação. Agora, se há alguma prova, não fazem mais isso. Agora é feito um exorto, que é uma ligação. Uma ligação dizendo, você não pode fazer tal coisa, você não pode convidar tal pessoa ao seu programa. É proibido imitar determinada pessoa. São instruções por telefone. Os primeiros que desapareceram foram os veículos impressos, os jornais. Aqui houve reduções de jornais. 60 jornais desapareceram. 68. Em um ano? Não, gradualmente. Não é que desapareceram todos em um ano. Foi um sistema gradual, mas consistente, em que os jornais foram desaparecendo
mundo, tanto os meios impressos quanto os radiofônicos e televisivos. Inclusive, no último fechamento de emissora de rádio, as instruções foram por telefone. Não apareceu nenhum funcionário na emissora de rádio. Eles dizem, desliguem os equipamentos, senão... Então as emissoras são desativadas, porque elas são desligadas, pelo que conversei com alguns donos de emissoras, sem nenhum procedimento formal, só uma ligação. Se eles vierem, confiscam os equipamentos e nunca mais os vemos. Essas emissoras perdem todos os equipamentos. Eles têm um controle absoluto dos meios de comunicação, mas o nível de credibilidade é zero. Então controlam tudo, mas ninguém acredita neles. Portanto, uma pessoa que diga algo e tem alguma credibilidade causa um dano terrível a eles. Entre os casos de jornalistas com processos correndo na justiça, há o de um repórter fotográfico que fez imagens de uma parte da Venezuela, no estado de Falcón. Fez fotos da refinaria e também da costa litorânea. E ele foi preso. Ele está preso há mais de 1 ano. O juiz determinou que não há motivo para a prisão por causa de algumas fotos. Apesar da medida de revogação, ele continua preso depois de 1 ano. É doloroso para mim dizer, como jornalista com tanto tempo de trabalho, que neste momento nós vivemos uma autocensura. Que autocensura? Se você se atreve a falar, já sabe o que vai acontecer. Então você pondera. Eu tenho um programa de rádio, vivo desse programa, tenho minhas filhas, minhas despesas. O que eu faço? Então não digo, porque quem vai me defender? Quem vai me proteger quando eu disser? A minha condição de jornalista me diz, você precisa contar isso. Isso não pode ficar escondido. Mas a minha condição de ser humano num país como este me diz, se você disser, diga hoje, ou não vai poder dizer nunca mais. Uma medida, ou melhor, uma norma aplicável a todos os jornalistas, comunicadores e quem opina, é a lei contra o ódio. Qualquer um que emitir uma opinião crítica imediatamente terá a lei aplicada e será acusado de instigar o ódio, cuja pena é de mais de 20 anos. Isso inviabiliza a liberdade de imprensa. Na verdade, os meios de comunicação digitais tentam preencher esse vazio. Mas há muitas dificuldades de todos os tipos, porque tem pessoas que não têm nem internet ou serviços básicos como luz. Isso é muito limitante. O governo também implementa sistemas de censura para neutralizar os meios digitais, como, por exemplo, bloqueios aos nossos sites. Isso dificulta o acesso do público em geral e, portanto, nossa audiência ou nosso alcance está limitado. Por exemplo, é proibido dizer ditadura. A imprensa não pode mencionar a palavra regime, não pode mencionar Juan Guaidó. Existem frases proibidas nos meios de comunicação. Eu sugiro que consultem os meios digitais e os audiovisuais. Essas palavras não podem ser ditas. Então, os jornalistas trabalham censurados e autocensurados, que é a pior das censuras. Quando o jornalista decide não informar a realidade por entender que a sua vida e sua família correm perigo, porque correm riscos, então eles assumem a autocensura. E a imprensa, naturalmente, assume a censura. Não vamos dizer essa frase. Bem, eu vou comentar uma coisa que é complicada para mim, mas vou comentar. O nível de vigilância é tal que se eu escrever algo na minha conta pessoal do Twitter, podem ligar do governo para o meu trabalho e dizerem, olha o que o seu funcionário está escrevendo. Na minha conta pessoal, mesmo que eu não diga nada no rádio. Ou seja, aqui não existe medo, aqui há pavor de se dizer as coisas. Bem, ser da imprensa na Venezuela não é só desafiante, como também muito desgastante, porque você não teme apenas ser criminalizado por informar. Você também enfrenta uma crise econômica, que, como eu comentei, pode dificultar a satisfação das necessidades básicas.
Quase não existem meios de comunicação. Temos histórias de colegas próximos que estão em situação econômica muito difícil. Eles não têm seguro, nenhum tipo de benefício e as ofertas de trabalho são muito limitadas. Bom, aqui se faz muitas coisas. Tudo que está aqui foi impresso neste escritório. Esses tipos de coisas. Essas impressões são feitas com máquinas que estão aqui. Vamos ver. São feitas com esta máquina. É uma máquina tampográfica. É um sistema que permite imprimir em qualquer superfície. Ela oferece a possibilidade de fazer coisas como esta. Individuais. Com esta pode ser feitas muitas. Podem ser produzidas milhares de peças. Por que você precisa trabalhar com isso se seu trabalho principal é como jornalista? Sim, é minha profissão, mas eu morreria de fome se trabalhasse somente como jornalista. Digamos que é um empreendimento que proporciona uma alternativa de sustento. Além do meu trabalho como jornalista, que é prioritário, este empreendimento me permite obter recursos adicionais para poder sobreviver. Antigamente não era tão difícil como hoje. Manter um veículo de imprensa aqui é um desafio muito grande. É um desafio econômico, político, social. É um desafio completo e como se faz com muita resistência. E como se resiste? Bem, com uma grande convicção. É preciso ter muita convicção para fazer jornalismo. Neste país não é fácil fazer jornalismo. Não é fácil para ninguém. Ver Petare me faz entender melhor o motivo pelo qual as pessoas estão fugindo. A crise econômica na Venezuela explodiu em 2014. Me intriga saber como Maduro conseguiu se manter no poder durante todo esse tempo. Você sabe que não é o presidente legítimo. Como devo lhe chamar? Para eles, você é um ditador. Reconhece isto? Claro. É a Constituição. Me chame como diz a Constituição. Eu me chamo Nicolás. Só tenho um nome. Nicolás Maduro Moros. Sou um operário. Alguns especialistas dizem que ele dobrou a aposta de Chávez e o acusam de esvaziar o poder legislativo ao perder o controle do parlamento por oposição em 2015, utilizar a Suprema Corte como braço do seu governo, reprimir agressivamente protestos, perseguir e prender opositores, passar o controle da produção e distribuição de alimentos e combustíveis para o exército, outro forte aliado. A Venezuela passou por uma profunda crise de abastecimento entre os anos de 2016 e 2019 e hoje é o país sul-americano com o maior número de pessoas passando fome. As duas realidades que existem aqui são discrepantes, mas passaram a coexistir de alguma forma entre elas. Eu preciso dar alguns passos atrás para compreender melhor o que está acontecendo. Estamos indo agora conhecer a uma das figuras mais polêmicas da Venezuela. Ele é conhecido por desagradar tanto a oposição como ao governo. Seu nome é Luis Vicente León e é presidente da Data Analysis, uma empresa de pesquisa estatística mais importante daqui. Quando você olha o que a maioria das pessoas lhe diz sobre a Venezuela, falam de um país que de fato empobreceu de forma dramática nos últimos anos. Entre 2013 e 2020, a Venezuela perdeu 74% do Produto Interno Bruto. Ou seja, 3/4 do PIB em apenas 7 anos. Certamente muitos ficaram de fora da economia porque se antes produziam 100 e agora estão produzindo 25, o que aconteceu com os outros 75? O que aconteceu com quem produzia e quem consumia? Com os trabalhadores que recebiam salários? Com as empresas? O que aconteceu com eles? Você estava aqui na época da escassez dos restaurantes ou não? Dos supermercados? Eu até cheguei a pegar uma época da escassez e era bem complicado.
Por exemplo, eu como mulher precisava de absorvente, porque não tem como. Aí, ou na farmácia ou no supermercado, naquela época a gente comprava pelo último número do cartão de identidade. O RG local. Exatamente. Aí, por exemplo, o meu termina em número 3, aí eu conseguia comprar terça-feira. Aí, quando tinha, por exemplo, absorvente, a fila de mulheres no supermercado ou na farmácia para comprar o absorvente. Aí a gente... dia por semana que você tinha que ir. Se tinha absorvente. E para contextualizar, nós estamos falando isso de 2018? 17, 18, mais ou menos. Nos 18 meses em que aconteceu isso, o país gerou um limiar de bem-estar distinto. O limiar de bem-estar é o ponto que faz com que você esteja melhor, que faz com que você se sinta melhor. E aí, pelo que eu entendi que você está falando, quando acabou esse controle de preço, foi quando o mercado começou a fluir novamente para ter insumos. E quando começaram a assumir a dolarização. Essa dolarização que você está falando é basicamente você substituir a moeda local por dólar, é isso? Então, ou seja, tudo que a gente vê aqui você pode comprar em dólar. Exatamente. Se você viesse em um avião voando a 40 mil pés de altitude e que durante 7 anos fossem bicando, perdendo cada vez mais altitude, dentro do avião todo mundo sentiria que morreria chocando-se contra o sol. Quando o avião chegou a 10 mil pés, tendo perdido 75% de sua altitude, quando todos pensaram que iriam morrer, o avião ergueu o nariz e começou a voar a 10 mil, 11 mil, 12 mil, 13 mil pés de altitude. E quanto você gastou nesses 2 litros de leite, esse litro aqui de leite de amêndoa e o pão? $12. 12 dólares, 12 de para vocês. Isso dá mais ou menos uns 70 reais, uns 70 reais. Tá muito páreo, tem coisa que no Brasil tá mais caro, tem coisa que tá pareada. É que o problema aqui nem é só os preços, assim. Você pode até comparar com outros países, por exemplo, eu que morei na República Dominicana. Os preços são bem parecidos, o problema é que o pessoal... Exatamente. Nem todo mundo tem, porque se você levar em consideração que o salário mínimo, vamos supor, vamos deixar em $30. Tá, $30. Aí você compra pão e leite, já vão 12? Sim. É complicado. 38% da população venezuelana, 10 milhões de pessoas, têm uma renda inferior ao valor da cesta básica. 10 milhões de pessoas não ganham o suficiente para comer. Não tem renda para cobrir sua cesta alimentar. E o que é a média da Vitória hoje de receita? Bom, sei lá, um mês muito bom, mas assim, bom mesmo, $1.500. E um mês muito ruim? Um mês muito ruim, 600. Sim. Você pode até meio dizer, bom, nem tá tão ruim. Quando voávamos a 40 mil pés, ficávamos contentes quando podíamos enviar nossos filhos para estudar em qualquer parte do mundo, quando se podia investir em infraestrutura, quando se podia ter tecnologia, quando se podia ter hospitais, água, luz, etc. Hoje você fica feliz se tem luz, mesmo que irregularmente, se alguns conseguem frequentar a universidade, mais ou menos. Se pelo menos a água chega, mesmo que com dificuldade. Porque você pensa que não vai ter água, luz e que ninguém vai estudar. Se acostuma. Então existe um processo que nós chamamos de habituação. Na minha casa eu sustento meus pais. Então somos 3. São aposentados. Meu pai era professor universitário, ele é engenheiro agrônomo, ele dava aula de agronomia e ele é aposentado. O que é a aposentadoria dele? Bom, acho que a última transferência, o último pagamento que fizeram para ele foi, acho que uns 380 bolívares. Então, fazendo a conta aqui, é o câmbio oficial, nós estamos falando de $15,5. Exatamente. Minha mãe foi diagnosticada com um câncer
Ela teve que operar. E operou? Operou. E operou na rede pública? Não, privada? tudo privado. Aí, Por que não foi na rede pública? porque não tem como. Ah, vai ser operado no hospital, mas você tem que levar álcool, gás e até band-aid. Para ser atendido, né? Só entre a cirurgia e a radioterapia da minha mãe foram $6.000. Uau! Eu tive que fazer uma rifa, aí os meus amigos ajudaram. Aí eu consegui pagar a radioterapia. Mas a cirurgia foi outra história. Quando um animal está em perigo, como a sociedade venezuelana, esse animal tem 3 opções. E nós usamos as 3. Uma parte enfrentou o perigo. Foi à luta, aos protestos, à busca de mudanças políticas, ao enfrentamento do perigo. O segundo grupo dos venezuelanos agiu como qualquer animal que também enfrenta o perigo. Fugiu, porque eles avaliaram o inimigo e sentiram que ele era muito mais forte e não podiam viver aqui. Então fugiram 7 milhões de pessoas, que hoje inundam uma grande quantidade de países como imigrantes. E existe o terceiro grupo, onde estão 27 milhões de venezuelanos, a população que aceitou que não conseguiria destruir seu inimigo e que não tem a possibilidade nem o desejo de fugir. A minha mãe era uma mulher produtiva. Ela tinha o próprio negócio dela, o seu comércio, ela vendia alimentos. Ela tinha até um caminhão e ela teve que vender. Antes do chavismo? Não, agora, nesse governo. As minhas irmãs foram embora. E esse é um dos motivos de eu não perdoar esse regime, por ele ter separado a minha família, por minha mãe viver mal, por inclusive eu ter que lutar contra a minha própria família para dizer que eu ia ficar aqui, porque alguém tem que lutar contra o regime. Naturalmente, eles estavam preocupados. Sim, eu tenho, por exemplo, meu pai. Segurança. Claro, nós passamos por problemas de segurança, de tensão, de muitas coisas, de perseguições. E pedem para você sair do país. Por exemplo, a minha mãe me disse, eu não quero ver você presa, muito menos morta. As minhas irmãs saíram do país e eu fiquei aqui, sozinha. A minha mãe está vivendo lá na província. Onde estão as suas irmãs? Eu tenho 2 irmãs que moram no Peru há uns 5 anos. Faz 5 anos que eu não vejo elas. 5 anos que eu não vejo os meus sobrinhos também. E antes, por exemplo, elas mandavam ajuda de lá para mim e para minha mãe, para a gente manter a casa. Mas agora não podemos nem contar com o que elas enviam, porque a Venezuela se dolarizou. Além de tudo, a inflação também está dolarizada. Que é uma coisa típica no mundo todo, não é? Então essas são coisas difíceis de conseguir perdoar. E até hoje eu ainda não os perdoo por isso. Eu não os perdoo que tenham me tomado a maior quantidade de anos produtivos da minha vida. Eu trabalho desde os 16 anos. E aqui estamos. Eu juro que isso acaba comigo. Porque é isso. Isso é o que nos faz estar aqui, vindo a estes bairros, levando uma mensagem que não consegue chegar a essas pessoas. Somente o chavismo chega aqui. É por isso que estamos aqui. Para ensiná-las. E buscando maneiras de dar exemplos. Eu tenho uma filha que eu espero que não me diga daqui a pouco, mamãe, eu vou embora porque eu não tenho oportunidades aqui. Eu já completei 15 anos aqui na Venezuela, mas você não teve êxito na sua luta e eu tenho que ir embora. A crise venezuelana vem de um modelo primitivo de Maduro, da hostilidade da revolução frente ao setor privado e frente ao aparato produtivo, da corrupção, da ineficiência, da falta de planejamento, da incapacidade. É claríssimo para todos de onde vem a crise. E tem nome e sobrenome, não somente Nicolás Maduro, Hugo Chávez. Todas as eleições sobre o governo de Nicolás Maduro foram marcadas por controvérsias. Há quem garanta que você avançou nas eleições de forma ilegítima.
O Conselho Nacional Eleitoral que você controla conta os votos. Eu contesto. São os dados. São seus dados, não são os dados. A eleição começou na hora marcada, sem a participação da oposição e apesar do repúdio internacional. Os partidos políticos de oposição, liderados por Juan Guaidó, chamaram as votações de fraude e pediram à população que boicotasse o pleito. Para que a gente possa, enfim, ensinar o que é a Venezuela de verdade e que não se ensina. Exatamente. Não vai nada bem. Por isso eu perguntei do chavismo. Não, na verdade eu não sou chavista nem madurista. Não tenho nada a ver com a política, nada. Infelizmente, eu preciso de um país melhor para os meus filhos. Eu tenho que deixar para eles um país melhor. E eu me sinto responsável porque eu fui uma das eleitoras desse governo. Não sabe quanto eu me arrependo. Por isso, hoje em dia, eu tenho uma obrigação com o meu país, que é a liberdade e a democracia. Você votou no Maduro na última eleição? Não, eu votei no Chaves. Ah, no Chaves. Tá. Você é chavista ou não? Olha, eu vou ser sincera. Eu votei em Chaves na primeira vez. Lá atrás? Não, aqui na Venezuela. Sim, mas eu me refiro aos anos 90, Não. aos 20 anos. Quando eu era jovem e ignorante, naquele tempo. Mas depois do segundo mandato, eu não votei. Eu já tinha outra mentalidade. Era muito diferente. Cometemos erros na juventude, mas depois nos damos conta. Claro. Conforme vamos vivendo, vamos entendendo e ganhando experiência. Pelo que entendi, os seus pais também não são chavistas. Não, de jeito nenhum. Claro. Minha mãe me diz, nunca se meta em nada que tenha a ver com política, chavismo, nada. Minha mãe não apoia isso. Será que o Maduro tem popularidade suficiente? Não. Não tem. Muita gente pode confirmar isso. Não é mais como antes. Ele faz muitas chantagens, do tipo: se você não votar em mim, eu vou tirar sua cesta básica. Se você não votar em mim, não vai receber o gás. Sabe, os benefícios que não são benefícios. São direitos que temos como venezuelanos. E eu digo isso às pessoas, mas elas têm medo. Anos atrás era impossível fazer esse passeio que estamos fazendo. Nos jogavam tomates, nos expulsavam, os apoiadores do regime nos expulsavam das regiões populares. Mas veja como hoje está tranquilo aqui, muito tranquilo. Esta área é bastante vulnerável, era vermelha, era uma zona chavista. Maduro não tem mais apoio popular na comunidade? Não tem mais? Olha, tem mais. Pouco. Antes sim tinha, mas como vocês têm visto, o que está acontecendo, tem pessoas como aquele senhor ali, o Alfredo, que ele era chavista até a morte. É nesse contexto que, em janeiro de 2019, um nome ganha as manchetes dos jornais ao redor do mundo. Juan Gerardo Guaidó, de líder do parlamento a autoproclamado presidente interino da Venezuela. Foi reconhecido e apoiado por cerca de 60 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. O líder opositor venezuelano Juan Guaidó assegurou nesta terça-feira que tem o apoio de militares contra Nicolás Maduro. Guaidó divulgou em suas redes sociais um vídeo gravado em uma base aérea de Caracas, ao lado de um grupo de soldados. Eu vejo muita gente pedir compreensão ao Maduro. Veo que muitas pessoas le pedem compreensão a Maduro. E essas pessoas se esquecem de que eles fizeram uma coisa abominável para a democracia. Y ellos se olvidan que se hicieron cosas abominables contra la democracia. Que foi reconhecer cara que não era presidente, que foi reconocer um tipo que não era presidente, que não havia sido eleito como presidente, que foi Guaidó. Que foi Guaidó. Conosco no salão está o verdadeiro e legítimo presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Senhor presidente, por favor, retransmita esta mensagem ao seu país.
Felizmente, contamos com um jovem, o Juan Guaidó, que mostrou a realidade do que está acontecendo aqui e obteve um efeito e reconhecimento de mais de 60 países. Bem como o reconhecimento da Organização dos Estados Americanos, que nos deu um espaço. Antes não podíamos fazer isso, não havia um reconhecimento, faziam vistas grossas, hoje é diferente. Que a Venezuela mude. Sim, vamos viver para isso. Sabe por quê? Porque o Guaidó vai nos tirar disso. Mesmo não tendo poderes oficiais dentro do seu próprio país, o governo interino de Guaidó representou, por quase 3 anos, a oposição. Mas e agora? Será que ele ainda representa? Aí, Bruno, consegui um Guaidó. Consegui um Guaidó, cara. ¿Listos? Hola. Hola, María. Hola. Yo también. Hola. Hola, ¿qué tal? Saco con Tomás. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, ustedes. Vamos começar por quem é Juan Guaidó? Boa pergunta, quase existencial. Bem, eu sou um cidadão venezuelano eleito deputado em 2015 e em 2010, buscando uma causa, como todos buscamos em algum momento. Um propósito muito claro. No caso da Venezuela, a democracia, sermos livres. Eu sou de 82, então temos a mesma idade, crescemos nos anos 80 e 90. Como era viver na Venezuela naquela época e como é viver na Venezuela hoje? Então aí há um grande contraste. Existe um grande contraste entre a Venezuela dos anos 80 e 90, do início do século XXI, e esta em que vivemos hoje, em 2023, depauperada, empobrecida, mas há uma característica importante. Nós temos um otimismo inerente. O venezuelano, o caribenho e, de alguma maneira, o latino-americano. É um otimismo, uma crença, disposição de continuar lutando. Eu poderia me definir como um militante do otimismo. Mas não da ilusão, existe um espaço entre o desejo vão e a viabilidade. Exatamente, e a concretização de objetivos no caminho. Temos que incluir aí não só os venezuelanos, mas todos os latino-americanos. Com respeito às instituições, com a separação de poderes, banindo os populismos, que tem prejudicado tanto a região, não somente a Venezuela, mas provavelmente a Nicarágua também e Cuba, entre os piores exemplos do que a não separação de poderes, com um populismo exacerbado e uma corrupção galopante fazem à sociedade. Agora, o desafio é nosso, reunificar o país com as eleições primárias. Não somente de uma pessoa, mas de uma grande equipe que estamos consolidando. Uma equipe unificada. Exatamente, para podermos enfrentar esse processo. Nós agora estamos trabalhando duro para construir uma unificação de forças, uma alternativa de governo democrático que passe por um acordo de governabilidade que nos permita não só disputar e ganhar a presidência, mas nos manter nela e transformar, ou seja, fazer um processo de transição efetivo aqui no nosso país. E o pior que pode acontecer é termos a oportunidade de chegar e depois não conseguir. Mas é preciso garantir que isso aconteça, inclusive com chavistas, no momento certo. No hotel em que estamos está acontecendo uma convenção do partido Nuevo Tiempo, outra forte sigla da oposição. Maduro tem 25% dos votos, independentemente do que ocorra. Consequentemente, se 40% do eleitorado votar, ele ganha a eleição. Se 50% do eleitorado votar e estivermos divididos, eles podem ganhar a eleição. Se 50% votarem e alguém nosso decidir por ego ir por fora, pode ganhar a eleição e depois dizerem que houve fraude. Este é um problema nosso. É uma questão de coordenação que temos que resolver e, basicamente, para isso, é preciso baixar os egos, pôr o país na frente e, futuramente, poderemos competir todos.
Trata-se de refocalizar as energias dessa maioria que somos hoje. Porque, embora se possa ter um pouco de frustração, ou muita, somos a maioria que quer mudanças, a maioria latente. Esta maioria latente, represada, quer ser escutada, quer que seu voto valha, mas precisa defendê-lo. Uma coisa é Nicolás Maduro, vestido de ditador, que sequestra as armas da República, persegue, tortura. E outra coisa é um ditador vestido de candidato. É vulnerável, muito frágil, muito facilmente derrotável. Será que é tão simples assim? Uma oposição unida é capaz de derrotar Maduro? Guaidó foi considerado presidente interino da Venezuela por quase 3 anos. Nesse tempo, foi acusado de corrupção, associação com narcotraficantes e por incitar um golpe de Estado. Afinal, por que ele não conseguiu fazer as transformações que propôs? Olha, a presidência interina foi uma figura inédita aqui no nosso país, pela forma como ela foi construída e como se consolidou. A forma como foi consolidada também foi produto de acordos com outros partidos. Lembrem-se que isso vem do exercício de um governo parlamentar que, obviamente, está ajustado a outras organizações políticas que os deputados que estão ali representam. A própria oposição derrubou Guaidó em uma luta interna e o eliminou. E o tirou pela porta de trás, pela porta dos fundos. No meio de uma luta e uma ação importantes, o mandaram embora. Basicamente, como um empregado avaliado como ineficiente. O que você acha do Guaidó? Bom, Guaidó fez tudo o que pôde. Acho que ele tem que ser um pouco mais humilde quanto a assumir seus erros. E creio que todos nós, líderes opositores, devemos ter maior capacidade de nos unir e colocarmos um pouco nossos interesses individuais num segundo plano, para que tenhamos um único objetivo, uma única liderança e uma mensagem única. Com isto na política, o que se tem é uma situação que eu poderia qualificar como o pior momento histórico da oposição. No momento em que seu mercado é maior do que nunca. Foi dito de tudo. As redes sociais explodiam de insultos entre os líderes políticos opositores. E todos acreditavam que o país girava em torno disso. Pesquisa de fevereiro de 2023. Apenas 6% de venezuelanos ficaram sabendo que o governo interino já não existia. Apenas 6%. Ou seja, ninguém. Ou seja, você está falando de algo como se fosse o cerne da questão e, no entanto, as pessoas... Pergunta pela inflação e vai ter o número. Pergunte pelo preço do petróleo. Pergunte se tem água ou quando acabou a luz. Todo mundo sabe. Pergunte pelos líderes políticos. Não me interessa. É isso que vão lhe dizer. No final de nossa viagem, lembro que cheguei aqui cheio de desconfiança e com uma pergunta em mente. O que de fato é a Venezuela? Vi com meus próprios olhos e conheci um país para além dos estereótipos e das manchetes. Descobri a Venezuela no olhar do venezuelano. Quem é então o venezuelano? É o retrato daqueles que procuram comida no lixo. Das crianças desnutridas na fronteira com a Colômbia. É um professor que ganha $8 por mês. É um doente que não consegue absolutamente nenhum material nos hospitais públicos. Esse é o venezuelano, sim. E quantos são? Muitos. 38% da população venezuelana, que são 10 milhões de pessoas, tem uma renda inferior ao valor da cesta básica alimentar. Chego à conclusão. A Venezuela é o palco onde as ideias e teorias foram colocadas à prova, de frente com a realidade.
É o lugar onde as histórias pessoais de mais de 27 milhões de venezuelanos se confundem com um roteiro escrito por um único homem. Uma cesta alimentar não resolve o seu problema. Uma moradia doada não resolve o problema. E quando o Chávez chegou, o que ele destruiu primeiro? A família. Ele destruiu a família. Dividiu a família. E o que fez depois? Acabou com a boa educação que tínhamos. Acabou com a educação. Depois acabou com as empresas privadas, para que as pessoas dependessem de um abono e de uma cesta de alimentos. Ou seja, quebram as suas pernas e depois lhe dão muletas, para que você seja grato por elas e se esqueça das pernas quebradas. E o socialismo age assim no mundo todo. Isso não é nenhum segredo. Nós, venezuelanos, dizemos que viemos do futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. E as pessoas acham que o que eles dizem que vão fazer não vai acontecer, que é loucura. Mas eles fazem. Isso mexeu comigo porque eu tenho uma filha de 2 anos. Minha mulher está grávida. Ali tinha uma menina brincando em cima da cama, pulando. Papai, papai. Ela não faz ideia da realidade em que vive. Está brincando e sorrindo. Eu vi a minha filha lá brincando. Nós sempre dissemos que o chavismo sempre nos surpreende, porque quando você acha que eles já fizeram tudo de mais terrível, sempre vem algo pior. Sempre vem algo pior. Isso demonstra que não existe fundo. Para eles não existe fundo. E não são diferentes de outros países, são exatamente iguais. São exatamente o mesmo. É falso que Maduro está em aperto a ponto de sair. Ele está concentrando mais poder que nunca. Sim, mais pobre, sem recursos e com um país menor. Mas é o equivalente a se ter um sequestrador em uma casa com 10 reféns, cercado pela polícia, mas com ele controlando as refeições e o abastecimento de água. E ele decide quem toma água, e ele decide quem come. Portanto, sua concentração de poder político é total. Participe, reflita, deixe seu comentário. Sua contribuição é muito importante para todos nós.